ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. No tempo da Páscoa, queridos irmãos, nós aprendemos um pouco sobre nossa vocação, nós mesmos. É o tempo de lermos os Atos dos Apóstolos e vermos como na vida daqueles homens, a Igreja de Jesus Cristo, o seu corpo, a sua presença se faz pelo meio do despojamento, da coragem, do enfrentamento das realidades injustas, da proclamação da verdade, verdade que nunca foi tão fácil de ser engolida pelos poderes, por lideranças principalmente, que se afastam daquilo que é a vontade de Deus. Cristo é proclamado na liturgia de hoje o nosso pastor, o nosso bom pastor. Nós ouvimos o Salmo 23 e como é bom ouvirmos o Salmo 23 neste tempo no qual precisamos da voz do Senhor e sentir sua presença a nos guiar. A liturgia de hoje nos fala sobre o único líder daqueles que seguem Jesus, que é Ele, o único pastor, o próprio Deus. Aqueles que ouvem a voz do Senhor, eles o seguem, eles fazem como Ele fez, vivem como Ele viveu. Aqueles que escutam sobre a proclamação do amor de Deus desejam segui-lo. Pedro, ao anunciar, logo após receber o Espírito Santo, na primeira leitura estamos no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, eles recebem o Espírito e naquele dia, no dia de Pentecostes, Pedro em pé, ele proclama: povo de Israel, e diz aquilo que aconteceu, como Jesus foi crucificado por eles mesmos, e Pedro fala para eles: vós o crucificastes. Mas não é uma acusação, é uma proclamação. Nós proclamamos aquele que morreu para que tivéssemos vida, que enfrentou a morte para nos dar a vida, que pela sua morte nos deu a vida verdadeira. O povo naquele momento pergunta, e essa é a grande pergunta: o que é que nós devemos fazer? O que é que eu tenho que fazer? E Pedro repete aquilo que o próprio Jesus diz ao iniciar seu ministério, segundo São Marcos, no seu Evangelho: convertei-vos, mudai os vossos corações. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, para que possam receber o Espírito Santo, promessa que Deus fez a todos.
Irmãos, não podemos fugir desta realidade, mudar. Nós somos chamados à conversão. E o cristão é aquele que se conhece em conversão, que em primeiro lugar sabe que não está certo, sabe que algo está errado e que é preciso mudar. O cristão não é aquele que vive cheio da verdade. O cristão é aquele que encontrou a verdade e a busca, a segue. Nós caminhamos seguindo os passos do Senhor, quem tem toda a verdade. Por isso admitimos que estamos errados, por isso nos arrependemos, por isso mudamos. Não para diminuir o que somos, mas para revelar a verdade daquilo que somos. Pois se o pecado nos desfigura, nos afasta da nossa própria identidade, o Senhor Jesus, quando aceitamos o que Ele nos pede, quando mudamos nossa maneira de pensar para sermos mais como Ele, nós encontramos nossa verdadeira identidade. Nós nos encontramos no homem que tudo entregou na cruz. Nós nos encontramos naquele que devolvia o mal com o bem. Irmãos, o Senhor nos chama a viver sua vontade. Pedro, na sua carta, nos fala de Jesus e de nós. Suportar com paciência tudo o que sofremos por fazer o bem aos outros. Isso nos torna agradáveis junto de Deus. Suportar como Cristo suportou o mal que vem a nós com o bem, o ódio com o amor, a guerra que nos é oferecida, trazendo uma resposta sempre de paz. Somente aí é que Deus está. Quando injuriado, Cristo não retribuía as injúrias. Quando atormentado, Ele nunca ameaçava. Ele não veio para julgar, mas para amar. Tomou sobre si o peso dos nossos pecados, para que nós pudéssemos viver na justiça. Nas suas feridas, nós fomos curados. Como ovelhas desgarradas, agora nós temos um pastor. O pastor, aquele que se diz manso e humilde de coração, que nos oferece descanso, que oferece-nos um caminho de paz. Sim, somos chamados a ser como Ele, nós que tão poucas vezes aceitamos injúrias, nós que quando atormentados às vezes ameaçamos, nós que nos achamos donos da verdade tantas vezes, nós que revidamos, nós que tantas vezes demoramos em perdoar. É preciso mudar. No Evangelho nós temos o capítulo 10 de João, este belíssimo texto que mostra-nos o desejo de Deus, a sua vontade para nós, na qual Jesus se descreve como o verdadeiro pastor. Quando Jesus fala das verdadeiras lideranças, aquelas que guardam o povo, fala do redil. Redil era aquele lugar onde as ovelhas eram guardadas no período da noite. Era geralmente um cercado de pedras e na porta havia um vigia noturno. Lá elas eram bem guardadas. E na hora em que estavam a salvo, o pastor as chamava para fora. Lhes dava não a verdade, não a liberdade fácil que leva à morte, mas a verdadeira liberdade. Não mandavam as ovelhas para fora para que lá elas morressem. O pastor é aquele que as chama e a ovelha é aquela que escuta. E só sai na hora que deve sair. Ela segue o pastor, escuta sua voz, segue seus passos. E aí, como disse o Salmo, caminha nos caminhos tranquilos, nas verdadeiras pastagens, livre de todos os perigos. Este pastor também, quando explica essa mensagem de Jesus, ele fala que é a porta. É o único caminho para a verdadeira liberdade. Irmãos, neste tempo no qual nos guardamos para protegermos nossas vidas e as vidas dos outros, nossos irmãos, nós somos chamados a enxergar a verdadeira porta, aquela pela qual nós de fato podemos sair para ter a verdadeira liberdade, vivendo como Ele nos ensinou a viver.
Ali encontramos a verdadeira liberdade. Que nosso pastor nos ajude. Este capítulo é logo depois daquele capítulo no qual João narra a cura do cego de nascença. Nós refletimos sobre ele no tempo da Quaresma. Dissemos que Jesus é a luz que ilumina o nosso caminho e que estamos cegos se não estamos com Ele. E somente vemos a luz quando escutamos a sua voz. As lideranças daquele tempo se fizeram surdas para ouvir a voz do Senhor. Que nossos corações se abram, que nós mudemos nossos caminhos, que ouçamos a sua voz e nos deixemos iluminar pela sua luz. A missão de Jesus é nos revelada plenamente. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse é o desejo de Deus para nós.